Bom dia. Tá aí. Quer esse aqui? Alô? Não. Tá bom, Tá tá falando? bom. Tá falando, tá ouvindo. Bom dia a todos e todas aqui presentes, as companheiras e companheiros de mesa, desembargadora Simone Schreiber, desembargador Paulo Baldez, defensora pública Patrícia Magno e a professora Mariana Weigert, certo? Simone, que é desembargadora federal, Paulo Baldez, que é desembargador do Estado da 5ª Câmara Criminal, e eu, que sou aposentado de desembargador e de professor da UERJ, mas nós três pertencemos a uma associação que se chama Associação de Juízes para a Democracia, a AJD. A juíza Simone Nassif, aqui presente, prestigiando o evento, também pertence a essa associação. E essa semana, quando foi aprovado esse projeto de lei, aí houve alguns comentários, a gente tem um grupo, né? São vários grupos, assim, há um grupo que é a JD Criminal, em geral, mas houve vários comentários, quer dizer, em vários grupos, né, elogiando ou não, foi uma vitória, tal, não sei aquela derrota do ministro da Justiça. Aí eu mandei uma mensagem para o grupo da JD e da JD Criminal. Aí eu falei só assim, que Simone até já disse, eu falei assim, eu estou muito indignado, não tem nada que comemorar com a aprovação desse projeto, é a derrota da liberdade, é só a vitória da repressão, do pensamento punitivo, da ideologia do encarceramento, e vitória, para mim, na minha avaliação, também do ministro da Justiça. Porque o projeto de lei, ele é um projeto, aliás, há um capítulo no projeto do ministro da Justiça que tem, assim, esse enunciado: medidas para endurecer o cumprimento das penas. Isso, assim, abre o anúncio da abertura de um capítulo, medidas para endurecer o cumprimento das penas. E foi isso que aconteceu com a aprovação desse projeto. Há alguns pontos inconstitucionais, a Simone já mencionou, né, da vedação da liberdade provisória em algumas situações, que é o retorno ao Código Penal original, o Código de Processo Penal original, de 40, né, quando a prisão era a regra, todo mundo ficava preso, não tinha liberdade provisória. No júri não, em todos os processos, se o réu fosse absolvido, também continuava preso, até transitar em julgado essa sentença absolutória. Se houvesse recurso do MP de uma sentença absolutória, o réu continuava preso até aguardar o julgamento desse recurso, dessa apelação. Isso, aos poucos, foi se modificando, né, principalmente depois da Constituição de 88, e aí a regra do processo penal é a liberdade, o direito à liberdade, só cumprida, só iniciado o cumprimento da pena depois do trânsito em julgado, a não ser nos casos de prisão preventiva, quando há a efetiva necessidade dessa medida cautelar que é a prisão preventiva. Só que mesmo depois da Constituição, aliás, no ano seguinte, né, foi a Lei dos Crimes Hediondos, que, como Simone também já mencionou, que proíbe a liberdade provisória. Norma declarada inconstitucional pelo STF. Demorou muito o STF a declarar inconstitucional essa norma que proibia a liberdade provisória, e a norma do regime integralmente fechado, que era assim, aquilo era um absurdo. Quer dizer, depois da Constituição de 88, veio uma lei
estabelecendo o cumprimento da pena no crime hediondo na forma de regime integralmente fechado. Quer dizer, muitos anos depois é que o STF também reconheceu que isso era inconstitucional. E agora, em 2019, daqui a mês que vem, mas daqui a mês que vem, janeiro de 2020, e aí essas medidas de endurecimento para o cumprimento das penas, elas retornam através de um projeto de lei, e um projeto de lei que foi quase aprovado por unanimidade na Câmara. Eu fiquei estarrecido, estou ainda, né, não estou com muita calma para discutir isso aqui. Eu acho que é um horror, eu acho que é um escândalo, é uma violência contra... Obrigado. É uma violência contra os direitos humanos, contra o princípio da presunção de inocência. Então, é uma situação assim, de muita gravidade. E é uma situação de muita gravidade também, tendo em vista o momento histórico que a gente está vivendo aqui no Brasil e no mundo, né, na América Latina, na Europa, onde os direitos humanos vão sendo violentados diariamente. E só se acredita na prisão e na matança. Houve alguns comentários em relação à aprovação do projeto, no sentido de que a excludente da ilicitude, estão falando agora o excludente, que eu acho um absurdo, é um negócio machista. A palavra é a excludente. Pois é, era a causa excludente da ilicitude, virou o excludente, como assim, é um machismo, até na gramática, assim, o que era feminino passa a ser masculino, é a causa excludente da ilicitude, a legítima defesa. Então, é a excludente. Aqui ela não passou, mas ela, com excludente ou sem excludente, a matança continua, a matança está aí. Esse ano foi um outro escândalo, assim, inimaginável. Até outubro foram mais de 1.500, né, mortos, pessoas mortas pela polícia. Então, é um escândalo democrático atrás do outro, é uma violação, ofensas aos direitos humanos fundamentais. A fala do Paulo Baldez foi assim, que sistema judicial é esse, né? No primeiro encontro que esse fórum, e aí eu também quero reiterar o que a Simone falou, eu, como Simone, também me sinto muito feliz, né, e honrado de participar desse fórum com esses companheiros e companheiras todas, né? Infelizmente não puderam estar aqui a Daniela Prado, que é juíza criminal aqui no Rio, e o Paulo já mencionou os professores Juarez Tavares e Tiago Joffre. Mas assim, uma felicidade muito grande poder integrar esse grupo e fazer essas discussões sobre essas nossas angústias, né? Nós que trabalhamos, eu que já trabalhei, todos trabalham ainda no sistema judicial, penal, né? Então é tudo muito difícil, né? E eu não acho, pois voltando aqui então ao projeto, há uma excludente que passou sim, que é logo no início, é do artigo 25, a mudança no artigo 25 do Código Penal, aquela primeira, do agente policial ou de segurança pública, que em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado, previne injusta e eminente agressão. Isso realmente não entrou, mas entrou o número 2, que é assim. Isso foi aprovado, isso. O agente policial, ou como causa de legítima defesa, o agente policial ou de segurança pública que previne agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes, está agindo em legítima defesa. Houve uma alteração. Aliás, no nosso último encontro, que foi algumas semanas, né, o Tiago Joffre, ele mencionava isso aqui, porque a redação original falava o agente policial que previne a agressão,
que não é nem repelir a agressão. Isso pelo menos mudou. Que repele não é mais que previne a agressão, mas que repele a agressão ou o risco de agressão à vítima mantida refém. O exemplo é aquela situação da ponte Rio-Niterói, onde a pessoa que sequestrou o ônibus, os passageiros, ele foi morto ali através de um homicídio qualificado, sem nenhuma chance de defesa. E o governador chegando de helicóptero, saltitando na ponte, todo feliz, comemorando. Então, sim, é um desprezo pela vida. Ah, mas são bandidos, são criminosos habituais. Criminoso habitual, o conceito de criminoso habitual, ele integrava o Código Penal de 69. Em 69, de agosto a outubro, foi o tempo da junta militar, depois da saída do presidente Costa de Silva, da doença dele. Aí assumiu a junta militar, os 3 ministros, né? E, através de decretos-leis, produziram uma extensa legislação financeira e penal, e fizeram o Código Penal de 69. Mas era um código tão ruim, do ponto de vista da dogmática penal, tão mal elaborado, que ele nunca entrou em vigor. Ele foi sendo adiado, a vigência dele foi sendo adiada, até que anos depois, acho que mais de 10 anos depois, ele foi então revogado. É uma lei que foi promulgada e foi revogada, mas nunca entrou em vigor. E o Código Penal de 69, ele que conceituava o criminoso habitual e definia o que é criminoso habitual. Eu não trouxe aqui o texto do Código 69. Ah, não, trouxe, está aqui, está até aqui. O criminoso habitual, ou o criminoso por tendência, tinha a pena indeterminada. Pena indeterminada, quer dizer, tinha um limite máximo. Agora o limite é 40 anos, né? De 30 para 40, e considerava-se criminoso habitual, no Código de 69, criminoso habitual ou por tendência. Aquele que demonstra pelas suas condições de vida e pelas circunstâncias dos fatos apreciados em conjunto, acentuada inclinação para o crime. Isso é que é o criminoso habitual. Quem tem acentuada inclinação para o crime e pelas suas condições de vida. Que condições de vida? O pobre. Quem não tem casa, quem mora na rua, quem tem casa na favela. Então, esse que vai ser considerado o criminoso habitual, que é um resgate do Código Penal de 69. É um resgate de um conceito trazido pela junta militar no auge da ditadura militar, em 69. O AI-5 foi em dezembro, tinha sido em dezembro de 2018, e depois veio esse Código Penal. Mas a prática judicial tem mostrado, Paulo também mencionou isso, né, tem mostrado que esse conceito, embora não ainda vigente na legislação penal, ele é considerado por grande parte dos juízes, né, nas sentenças, na negação da liberdade provisória, de várias formas. Então, todo esse, como propõe o projeto, essas medidas para endurecimento das penas e contra o direito à liberdade e contra a presunção da inocência, que é uma garantia constitucional, eles vão passar a integrar a legislação com esse projeto. Algumas coisas, vou só mencionar aqui, por exemplo, o que é um horror. Cada vez que eu leio aquilo ali, aparece uma outra coisa. Na questão do acordo de não persecução penal, o criminoso habitual é excluído. Aparece aqui os elementos probatórios que indiquem conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional. No júri, essa é condenado no júri, está respondendo solto, se condenado a mais de 15 anos ou igual a 15, cumpre o mandado de prisão ali na hora. Isso é um absurdo. Isso é um retorno lá ao Código Penal de 40, a redação original do Código Penal, a invenção identificação do perfil genético. Isso é um negócio
de uma prática da eugenia, que era característica social, final do século XIX, início do século XX. Então, tem aqui uma coisa. E se o preso? Isso é uma coisa assim, por isso que eu fico indignado, Simone. Não acho que valha a pena, porque não entrou, então, a excludente, entrou o juiz garantista. Não vale a pena a troca para manter isso aqui, identificação do perfil genético. E isso é uma obrigação do preso. Ele, ao iniciar a execução, ele é obrigado a se submeter à extração do DNA para a identificação do perfil genético. E se ele se recusar, ele pode se recusar, mas se ele se recusar, essa recusa, essa lei que diz isso, essa recusa constitui falta grave. Assim, ele tem o direito de recusar? Não quero me submeter a isso. Mas a recusa é falta grave. E a falta grave na execução, o que significa? Significa a perda de muitos direitos, de todos os direitos. Então, assim, é incondicional, de forma assim, total, né? A ampliação do regime diferenciado, a progressão, eu não entendi, porque tem que fazer uma conta, né, agora na progressão, que o mínimo era 1/6, agora começa com 16%, depois 20%, depois 25%, depois, isso dependendo do crime, do réu, se é reincidente, se não é, depois 30%, depois 40%, 50%, 60%, até chegar a 70%. Então, há casos de direito à progressão, que era vedada na lei dos crimes hediondos, que o STF reconheceu que é inconstitucional, mas que agora passa para 70%, é quase o cumprimento da pena integral. Então, assim, tem mais coisas piores. O roubo passa a ser também um crime hediondo, quando ele é realizado com arma de fogo, de uso proibido. Roubo. Mas o roubo, crime hediondo. Mas o furto também. Isso assim, o furto, uma forma de furto, o furto que é realizado, sim, torna-se crime hediondo. O furto, quando é realizado com explosivo, possível de causar perigo comum, torna-se crime hediondo. Caixa eletrônico. Sim. Então, Caixa eletrônico. o réu vai arrombar, não precisa nem ser no caixa eletrônico, vai arrombar uma janela de uma casa. Aí põe lá um explosivo qualquer, é uma cabeça de negro, é um explosivo, é crime hediondo. Uma coisa assim, eu nunca imaginei que esse... Isso é raro, acontece mais em caixa caixa eletrônica, né? Sim, é mais em caixa eletrônica, para proteger mais o banco. Esse vai ficar preso agora, qualificado, não é só o criminoso habitual, agora ele é também um criminoso hediondo. Então, é um escândalo. E ainda mais, um outro escândalo é da Lei 11.343, a Lei de Drogas. O agente que vende material entorpecente, vende ou não precisa vender, está de posse, ou entrega para policial disfarçado, e tem isso agora do policial disfarçado. O policial que vai lá... Sim, mas agora é um conceito normativo, né? Isso é um absurdo. Né? O agente filtrado, mas o projeto chama policial disfarçado. Eu escrevi aqui, o agente policial disfarçado, que é um crime, isso é um crime possível, né? A vida toda, desde que eu comecei a ler os primeiros livros de direito penal, isso era um crime possível. É um teatro, é uma fantasia, isso não é um fato real, é uma encenação. O policial se passa por um comprador e aí prende em flagrante. Mas isso é um crime possível, não há possibilidade de dano. Aí agora isso constitui o crime. Mas aí diz assim o projeto: se presentes elementos probatórios razoáveis de alguma condenação, de que ele estaria com a vontade criminosa para a venda. Enfim, aí tem mais coisa que eu me recuso a falar mais, já vou acabar. Mas a melhor, já vou acabar então, sim.
o melhor comentário que eu vi disso, a favor ou contra, foi da deputada federal Talíria Petroni. Por acaso, ela é negra e pobre. Ela era vereadora em Niterói, aí se elegeu, na última eleição, a deputada federal. Ela diz só isso, não votei nesse projeto, ela e mais 6 do PSOL, né, e 3 do PT, foram 9 deputados, de 400 e não sei quantos, 500, 9 que votaram contra isso. E ela faz, no site dela, não sei, isso está sendo divulgado, esse comentário dela, ela diz isso não, esse projeto é para massacrar mais os negros e os pobres. E é isso. Como assim? Não, mas aí tem, não sei o que, não é possível. Eu acho que isso aí depende também dessa questão grave que a Simone falou, da resistência. Os juízes têm que ter uma resistência, né, contra esses projetos. Uma resistência na prática, no seu pensamento, e na sua prática judicial, né? Uma resistência contra o extermínio, contra o encarceramento. Então, eu acho que nós todos aqui desse fórum somos contra a pena de prisão, a prisão como uma pena que vai salvar o mundo e que só causa sofrimento a todo mundo. Então, é lutar para que haja menos encarceramento e não mais encarceramentos. Fazer, então, uma resistência radicalizada, que é, ao mesmo tempo, uma luta contra o sistema produzido pelo capital, pelas relações capitalistas, que chegou num ponto agora, quase 2020, e que o capitalismo também está num momento assim, de uma crise sem saída, porque quando Marx falava que o que o capital faz, o sistema capitalista faz, é a gestão da barbárie. Marx diz isso, né? Porque o capitalismo é a solidificação das desigualdades, é isso, é a gestão da barbárie. Agora não é mais a gestão da barbárie, agora é a catástrofe. E quem usa esse termo é um professor da UFRJ, o Marildo Menegatti, que esse ano lançou um livro que eu acho assim, precioso, que se chama A Crítica do Capitalismo em Tempos de Catástrofe. E ele fala isso, agora não é mais a barbárie, é a catástrofe, é a destruição da vida. E eu penso que esse projeto ele vai contribuir para o aumento da destruição da vida, da morte, do extermínio e para o aumento também do encarceramento. E a gente não pode se acostumar a isso. Eu anotei isso aqui, que o Paulo Baldez falou, a gente está se acostumando. A gente está se acostumando à barbárie e à catástrofe, mas a gente não pode se acostumar com a barbárie e com a catástrofe. E tem que falar isso para os juízes. Juiz, vocês têm que pensar melhor e tentar definir qual o sentido do seu trabalho, qual o sentido de falar em direitos humanos no final aí desse ano. Amanhã é o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? 71 anos, foi em 48, depois da guerra, e a resistência aí nessa luta pelos direitos humanos, nessa luta por uma prática judicial efetivamente democrática, né, sem compactuar com as inconstitucionalidades, com o desejo da repressão, com a ideologia do encarceramento, com o extermínio como solução. E isso vai defender também o humano, os direitos humanos, a vida em si, né? O prazer, a alegria, porque não vai ser mais possível viver nesse mundo aí fundado no encarceramento e na matança cada vez maior. Então, obrigado.